Dá pra aprender qualquer coisa sozinha, né? Pra quem tem vontade de aprender, dá pra acontecer. A diferença é o tempo que você vai gastar, né? Treinando sozinha e aprendendo sozinha. Eu, por exemplo, demorei 6 anos aprendendo sozinha, né? Era uma carreira bem solo, assim, na tatuagem. Eu não encontrava nenhuma porta aberta. A informação era bem difícil de chegar nos tatuadores mais antigos. 10 anos atrás, a gente não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje no YouTube. Então, eu passei 6 anos aprendendo no erro, assim. E depois disso, comecei a fazer teste e erro, né? Eu usava algumas técnicas e quando não dava certo, eu mudava as técnicas até eu encontrar as que procediam, né? Muito depois, na minha carreira, eu consegui informação numa convenção que eu fui na Bahia, onde algumas tatuadoras, mulheres, me ajudaram. E eu percebi que era muito mais fácil quando você tinha informação, né? Por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo no meu início era que eu tatuava com máquina de bobina, né? E às vezes ela parava e eu demorava horas pra conseguir voltar a tatuar, porque eu não entendia porque ela parava e era um fio de cabelo meu entre a mola e o parafuso de contato, sabe? E isso é muito comum de acontecer, né? Porque aquilo atrai o fio do cabelo e aí várias vezes a máquina da gente para, a gente não sabe por quê, por falta de informação. Porque se eu soubesse que era normal acontecer isso, eu teria economizado muito tempo nas minhas primeiras tatuagens. Esse tipo de informação parece pequena, mas na verdade é muito importante pro tempo da sua evolução, né? Para você economizar tempo resolvendo esses pequenos problemas e conseguir realmente evoluir no seu traço, evoluir na sua pigmentação, no seu desenho, seja lá o que for. Quando eu comecei a tatuar, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na numeração das agulhas, né? Eu ia nas lojas e pedia uma agulha para um traço fino, uma agulha para um traço médio, uma agulha para um traço grosso. Eu não sabia que agulha usar. E, tipo, são várias numerações e são vários tipos de agulha. E você tem que saber isso com clareza. É como se fosse um pincel, uma grossura de lápis ou pincel que você quer usar num desenho seu. Você precisa ter clareza sobre agulhas, né? E normalmente quando a gente começa sozinho, isso fica muito confuso. A internet realmente traz muitas informações boas pro tatuador iniciante, mas ela também traz muita informação. Então acaba que você fica confuso com o que você tá vendo, o que realmente dá certo, o que realmente não dá. E você não sabe como usar aquilo que você tá aprendendo sozinho pela internet, se não for um curso direcionado, né? Porque o curso direcionado é quando o profissional pegou, arrumou tudo direitinho ali, as informações e entrega pra você. Se não, se você for fazer por conta própria, realmente pode ser muito demorado. Então, eu tinha essa dificuldade com o material, principalmente com agulhas. Depois eu vinha ter dificuldade com máquinas também, comecei com uma máquina da China, não sabia que material comprar exatamente, não sabia qual era a importância da amperagem de uma fonte, por exemplo, não conhecia nada. E a gente precisa de informação para estar inserido no meio da tatuagem. É uma coisa que não dá para você fazer de qualquer jeito. Uma outra dificuldade que eu tinha também era o de traçar firme, né? Isso, na verdade, é o tempo de treino que traz para você. Mas se você souber de algumas técnicas, vai te economizar esse tempo de evolução, né? Você vai ter que treinar do mesmo jeito, mas você vai ter treinos mais satisfatórios. Então, eu tinha muita dificuldade de traçar firme e raramente eu estava satisfeita, quase nunca eu estava satisfeita com os trabalhos que eu fazia. Eu sempre achava o traço tremido ou torto, não conseguia fazer linha reta de jeito nenhum, ou quanto mais eu precisasse de um traço fino, mais desafiador era o meu traço. Então, quando você tem as técnicas diretas, ditas por alguém, você não precisa ficar tentando até dar certo. Você já vai lá direto naquele negócio que alguém já experimentou várias vezes, deu certo e essa pessoa foi lá e passou pra você. Isso facilita a vida. Outra coisa muito importante que eu tinha muita dificuldade era segurança e biossegurança na tatuagem, né? Como vocês sabem, a tatuagem é um processo invasivo, não é pra ser feito de qualquer jeito. Na verdade, você tem que ter a máxima noção de asepsia, noção de primeiros socorros, noção de biossegurança. O que é aquele material que você está descartando, se você for descartar de forma errada? O que ele pode trazer de negativo na sua contribuição para o seu planeta, né? Se você não sabe o que está fazendo com o corpo da outra pessoa, você pode sujeitar ela a um vírus. Tem vários tipos de doença que você pode adquirir, né? Fazendo tatuagem com curiosos. Realmente você precisa de uma instrução em relação a isso. Se você não tem interesse em fazer um curso de tatuagem, quer ser tatuador mesmo assim, no mínimo você tem que trocar uma ideia
ideia com um dermatologista, tem que trocar uma ideia com um clínico para você saber o que você vai indicar para a pessoa no fim da tatuagem. Isso tudo faz muita falta. Eu, por exemplo, não tinha bagagem antigamente que eu tenho hoje para dizer com certeza para o meu cliente o que ele não deve comer depois de uma tatuagem, o que ele não deve fazer. Eu passei muito tempo da minha vida dando informações que eu só tinha ouvido, por exemplo, que não podia comer carne de porco, e aí eu dava essa informação e não só eu, né? Eu digo de várias pessoas que começaram na mesma época que eu, né? A gente não tinha essa informação, não tinha essa certeza para dar pro cliente de por que aquilo fazia mal. Então, tipo, você tem que saber minimamente o que acontece com o corpo da pessoa depois que a pessoa faz uma tatuagem, entende? Isso é uma coisa que normalmente iniciante não se preocupa, porque a gente tá muito preocupado com a evolução do nosso traço, com o desenho que a gente vai criar, com um monte de coisa, e aí acaba que a saúde do cliente às vezes vem por último, né? E na verdade não, é um procedimento invasivo, a gente tá rompendo o maior órgão que a gente tem, que é a nossa pele, e ele é um órgão de proteção pra gente. A partir do momento que aquela barreira é rompida, podem acontecer várias coisas negativas para a saúde da pessoa, né? Então a gente tem que saber muito bem o que tá fazendo. Outra coisa, nossa, essa eu tive muita dificuldade, foi na pigmentação. Eu fazia tatuagem, a pessoa ia pra casa, daqui a pouco a pessoa voltava sem metade da tatuagem. Aí eu refazia a tatuagem, a pessoa ia pra casa e voltava de novo sem metade da tatuagem. E eu demorei muito tempo pra entender que pigmentação exige técnica, que o ângulo da sua agulha, junto com a velocidade da sua mão, junto com o peso dela e o seu equipamento, né, a voltagem que a sua fonte está trabalhando, qual que é a força, tudo isso conta para uma pigmentação boa. E eu achava que era só fazer como se estivesse fazendo uma arte num papel. E na verdade não é isso. Quando se trata de pele, precisa-se de técnica, né? Quando você fala de colocar tinta na pele, você tem que saber aonde que tá chegando aquela tua agulha, se ela tá no nível certo que o pigmento deve ficar depositado para que ele fique ali pro resto da vida dele, né? Quando aquilo ali tudo cicatrizar e descascar aquela tatuagem, como é que vai ficar? Na verdade, seu cliente, ele quer resultado, né? Ele não quer uma tatu que vai ficar bonita e pigmentadona ali só no momento, não. Depois ele vai querer que fique assim pelo máximo de tempo possível. Existem também as peles que têm mais difícil pigmentação, né? E diferentes lugares também que podem tornar a pigmentação um pouco mais complicada e precisa-se de técnica para aquele determinado lugar ou para aquele determinado tipo de pele. Então, sobre pigmentação é algo que você deve estudar muito se estiver querendo começar essa jornada de tatuadora sem um auxílio, né, de um instrutor, de um professor, de um coordenador, de toda uma estrutura já pronta para isso. É uma coisa que tem que estudar muito. Pigmentação, segurança, biossegurança, asepsia, todas essas coisas aí tem que estar craque. Por fim, muitos iniciantes e até quem já está há bastante tempo na tatu tem uma dificuldade muito grande, que é precificar as tatuagens e colocar esse material para vender, né? Como é que eu faço meus clientes perceberem que eu tô aqui e que, né, eu sei tatuar com segurança? Então, é legal você ter uma bagagem, né? Como que você põe isso para fora nas suas redes sociais? Como é que as fotos que você tira das suas tatuagens, os textos que você se dedica a escrever, os conteúdos que você tem na sua página para que as pessoas entendam que você sabe do que você está falando. E a maior dificuldade é que você acaba ficando um tatuador raso, né? Você acaba aprendendo um pouquinho de tudo que você conseguiu informação ali na internet, mas na verdade é tudo muito raso. Tipo assim, você não pode comer carne de porco. Por quê? Às vezes o tatuador não sabe. Você não pode entrar na piscina. Por quê? Você não pode usar nenhum tipo de medicamento nessa sua tatuagem. Você tem que saber o porquê das coisas que você diz pro seu cliente, o porquê das coisas que você faz. Então, aprender sozinho é meio complicado, porque acaba tudo se tornando mais complicado, mais demorado e mais raso. Você não se aprofunda naquilo como você deveria. E assim, tatuagem é algo bem sério, né? Então, se você pretende estudar sozinho, eu indico que você procure bons canais, né? De bons profissionais, que você vai nos comentários, vê o que tá rolando com esses profissionais, vê o que os outros profissionais comentaram lá no vídeo dessa pessoa e estudem com o máximo de consciência que vocês conseguirem. Comprem curso online, algo assim mais direcionado,
né? Não adianta você ficar juntando informação aqui, informação ali, e no final você tá raso e não entendeu nada. Então, essa contribuição que eu vim trazer para vocês aqui hoje, me perguntaram muito na página da gente. Na verdade, essa é uma pergunta quase que diária, né? Dá para aprender sem o curso? Pode aprender sem o curso? E assim, por enquanto pode, né, gente? Mas muito em breve, todos os profissionais de tatuagem vão ter que ter certificados. Os estúdios que trabalham corretamente, né, os estúdios de melhor procedência, assim, eles já exigem que você tenha um certificado para trabalhar, para fazer parte, né, da equipe deles, né? Então, a cena da tatuagem, do piercing também já tá mudando, já tá ficando algo de fato seguro agora. E se você pretende ser uma tatuadora, você deve realmente procurar instrução para você economizar o seu tempo, para você de fato aprender a fazer o negócio direito. Eu espero ter colaborado com vocês. Até a próxima.